Hoje à noite, um homem que raramente soa o alarme finalmente falou, Michio Kaku. Após a divulgação de novos dados de rastreamento, ele emitiu um aviso arrepiante. O 3i Atlas não está à deriva, ele está manobrando. As últimas medições mostram que este visitante interestelar altera sua trajetória com pulsos precisos e cronometrados, nem aleatórios nem caóticos. Esse padrão parece intencional, sem lasers, sem motores visíveis, apenas movimento proposital. Se ele estiver certo, não é que nossa física esteja errada, ela simplesmente não está preparada. Algo lá fora acabou de reescrever as regras. Quando o 3i Atlas apareceu nos radares pela primeira vez em 2025, foi classificado como mais um visitante interestelar, rápido, estranho, mas aparentemente explicável. A ilusão durou pouco. Diferente de cometas convencionais, com erupções irregulares, o Atlas exibia acelerações coordenadas. Sua velocidade aumentava em intervalos limpos e segmentados, quase como ignições controladas. Observatórios do Havaí ao Chile registraram os mesmos picos de velocidade. As simulações orbitais de Harvard não conseguiam acompanhar. Cada atualização invalidava a anterior. Não era deriva aleatória, era navegação. Nos bastidores, uma palavra ecoava: steering, direção, controle. Se o Atlas está virando, não é uma rocha, é um veículo. Mas de quem? E por que agora? Então, o telescópio espacial James Webb, JWST, voltou sua atenção de galáxias distantes para este enigma próximo. O que ele descobriu deixou até sua própria equipe em choque. Em vez de jatos caóticos de gás, o telescópio registrou sinais térmicos pulsantes, estáveis, rítmicos e repetidos em intervalos de números primos. A natureza não conta com primos, inteligência sim. Inicialmente a NASA suspeitou de falha instrumental, mas quando observatórios terrestres confirmaram os mesmos pulsos, as dúvidas se dissiparam. O espectrômetro do Webb ainda detetou níquel e cobalto escapando em proporções estruturadas, anômalas, até para um cometa exótico. O padrão lembrava gases de propulsão, direcionados contra o vento solar. Cada pulso se alinhava com o ponto de máxima aceleração gravitacional solar, o chamado efeito Obert, truques que só um engenheiro usaria. O Atlas não está obedecendo à física, está explorando-a como uma nave que sabe exatamente o que faz. No final de setembro, os dados evoluíram de anomalia para crise. Observatórios em 3 continentes confirmaram o mesmo fato inacreditável. O Atlas girava e acionava a propulsão em um ritmo controlado. O intervalo, a cada 17 minutos, com precisão de segundos. Cada pulso ajustava sua órbita, aproximando-a gradativamente do plano orbital de Marte. Pela primeira vez, cientistas usaram o termo movimento quase extraterrestre. Em comunicações técnicas, o ritmo lembrava um algoritmo, os vetores intencionais. Em simulações, o Atlas comportava-se como um drone executando inserções no plano orbital do sistema solar. Chance de esse padrão ser natural? Praticamente zero. Então veio a guinada que gelou o sangue de todos. A nova trajetória do Atlas não era aleatória, estava otimizada para alinhamento visual com a Terra, como se quisesse ser visto. Quando o JPL mapeou as correções orbitais, os dados desafiavam toda a estatística. Diferente de Oumuamua e Borisov, que cruzaram o sistema solar em ângulos inclinados, o Atlas achatou sua órbita até a eclíptica, o plano orbital compartilhado pelos planetas. Para um objeto interestelar aleatório, esse alinhamento seria raríssimo, 1 em 1000, mas ali estava ele, navegando nossa mesma rodovia celeste. Cada pulso controlado ajustava sua órbita para melhor visibilidade, replicando o design de missões humanas, como se alguém tivesse planejado a rota para a máxima observação. Michio Kaku
apareceu na TV com expressão grave. A natureza não sintoniza órbitas para serem vistas. Inteligência, sim. Esse objeto age como quem quer ser notado. O vídeo viralizou e o silêncio oficial soou ainda mais estridente. Quando a curiosidade pública virou pânico, os comunicados da NASA tornaram-se curtos e evasivos. Agências de defesa assumiram discretamente o caso. Vazamentos revelaram o Comando Espacial reclassificara o Atlas como origem tecnológica desconhecida. Pouco depois, o avião espacial X-37B decolou em missão não programada, sua órbita coincidindo com a trajetória prevista do Atlas. A Rede de Espaço Profundo, DSN, teve suas prioridades alteradas. Satélites reposicionaram-se, sem declarações, sem explicações, porque consideraram um cometa uma ameaça. Insiders sussurram sobre pulsos eletromagnéticos interceptados, sincronizados com o movimento do Atlas. Talvez inofensivos, talvez não. Para o Pentágono, o silêncio é mais seguro do que admitir outra possibilidade. Isso não é um cometa. Então, os sinais apareceram. Dados infravermelhos do Webb e do VLT no Chile revelaram pulsos fracos, repetindo-se com precisão em intervalos de números primos. No início, cientistas atribuíram a flutuações térmicas. Análises mais profundas, porém, detectaram estrutura, pausas, ritmos, repetições, como espaços entre palavras. Não era ruído aleatório, era uma sequência. A equipe do SETI notou que os pulsos estavam alinhados com o corredor orbital da Terra, não para o espaço profundo, mas para nós. NASA e ESA realizaram reuniões sigilosas, incluindo linguistas e matemáticos. Operadores de rádio amador também relataram harmônicos fracos em micro-ondas, coincidindo com as coordenadas do Atlas. Publicamente, silêncio oficial. Nos bastidores, uma pergunta dominava. O Atlas está chamando ou esperando uma resposta? Final de outubro, o 3I Atlas evoluiu de anomalia científica para prioridade de segurança nacional. A NORAD o classificou. Objeto técnico de origem extraterrestre desconhecida. Em 48 horas, a resposta militar escalou. X-37B reajustou sua órbita. A Marinha reposicionou satélites de reconhecimento. Parte da Deep Space Network foi colocada em modo restrito. Nenhum comunicado, nenhum dado aberto, apenas silêncio e rumores. Analistas comentavam em voz baixa. Aquela sequência de pulsos poderia ser varredura de reconhecimento ou teste de energia direcionada. Se fosse natural, a reação humana seria exagerada. Se não fosse, talvez já fosse tarde. Então veio o fato que calou até os céticos. O Atlas não era pequeno. Novas medições do Webb e do VLT mostraram dezenas de quilômetros de extensão, maior que Manhattan, e muito mais denso que o previsto. Seu brilho piscava em padrões controlados durante a rotação, como um farol. Dados térmicos revelaram uma fonte de energia interna, estável e massiva, com saída na escala de gigawatts. Cometas não fazem isso. Michio Kaku reapareceu na mídia. Podemos não estar olhando para uma rocha, mas para uma máquina. A NASA continua a usar anomalias características para evitar pronunciar a palavra que todos já tinham em mente: tecnologia. Pouco depois, os telescópios começaram a detectar alvos tênues seguindo o Atlas. Inicialmente, foram descartados como detritos, até que imagens de maior resolução contaram outra história. Esses fragmentos mantinham formação, orbitavam o corpo principal em intervalos fixos, preservando distâncias precisas. Não giravam descontrolados, mas voavam em sincronia. Astrônomos os descreveram como uma frota, um núcleo central cercado por objetos menores, alguns emitindo luz estruturada por conta própria. Se fosse verdade, o Atlas não estava sozinho. Michio Kaku deu o alerta mais direto. Na ciência, padrão implica propósito.
Se são escoltas, então o 3i Atlas não é acidente, é uma missão. O pânico se espalhou. Hashtags como Frota Atlas e Comboio Alienígena viralizaram nas redes. Governos realizaram reuniões sigilosas em série. O mundo passou a contar os dias para o periélio, o momento em que o Atlas chegaria mais perto do Sol. Periélio, a prova de fogo de todo o cometa. Para o Atlas, tornou-se um evento de contagem regressiva. No final de outubro, ele mergulhou em direção ao Sol, com todos os grandes observatórios rastreando seu brilho que se esvaía. Em vez de se desintegrar, o Atlas emergiu mais forte. Sua radiação mudou de verde para azul, depois branca, menos como sublimação, mais como descarga de plasma. Os objetos menores apertaram a formação, como satélites se preparando para manobras conjuntas. Então veio o movimento que desafiava a imaginação. O Atlas usou a gravidade solar como estilingue. Perfeito, dominando o efeito Oberth com precisão máxima. Só possível com navegação intencional. A internet entrou em colapso em dias. Elon Musk tuitou: "Não estão de passagem, estão reabastecendo." Cientistas debateram se coletava plasma ou apenas demonstrava controle sobre a mecânica celeste. De qualquer forma, funcionou. Depois, silêncio. Por 3 semanas inteiras, o Atlas sumiu atrás do Sol. Telescópios cegos, sinais zerados. A humanidade só podia esperar. Quando reapareceu em novembro de 2025, o mundo prendeu a respiração. Ele retornou mais brilhante, mais rápido e transformado. Os fragmentos não estão mais dispersos, eles formam uma grade, circundando o corpo principal como um enxame de drones sincronizados. O padrão é intencional, geométrico, de tirar o fôlego. A velocidade do Atlas aumentou 300%, alterando sua trajetória com precisão cirúrgica. O novo vetor apontava para o cinturão de asteroides, e então, inacreditavelmente, a aceleração cessou. Ele desacelerou, não de forma aleatória, mas deliberada, como se estivesse estacionando, como se estivesse esperando. O memorando interno da NASA usou a palavra que ninguém queria ver: propulsão. Michio Kaku expressou o que todos pensavam: isto não é mais um cometa, é uma nave. A reação subsequente foi caótica. Alguns a interpretaram como contato, outros como invasão. Hashtags como Alien Atlas e visitantes solares viralizaram. Canais de conspiração anunciaram: era o primeiro contato. Governos permaneceram em silêncio. Satélites militares reposicionaram-se às pressas, em segredo. Mas o mais estranho não era sua propulsão ou velocidade, e sim essa pausa, uma parada intencional perto do cinturão de asteroides, como quem aguarda ordens. Eis onde o mundo se encontra agora. Um visitante interestelar, movendo-se como máquina, sinalizando como código, agindo com a consciência de que o observamos. Então, o que é o 3i Atlas? Uma sonda? Uma máquina autônoma que se perdeu? Ou um mensageiro à espera de resposta? Seja o que for, ele força a humanidade a encarar uma verdade que evitamos por séculos. Podemos não ser os únicos inteligentes explorando o sistema solar. Quando Michio Kaku disse: "O impossível na ciência é a impressão digital de algo novo", ele não incitava a medo, mas nos convidava a escutar, porque o 3i Atlas ainda está lá, silencioso, brilhante e observando. E quando ele se mover novamente, talvez não sejamos mais meros espectadores, mas personagens dessa história.